Mas queria trazer bastidores dessa história do Giroud. O nome do cara é... Tá. Vamos lá. Ontem eu estava aqui pensando e buscando informações para o vídeo de hoje cedo, e aí uma pessoa me chamou, um empresário, tá? Me chamou, quer ver que horas? Estou buscando aqui, ó. 22h24. Nicola, tudo bem? Tem um contato de alguém do Santos? Aí eu mandei o contato do Marcelo Teixeira. Aí a pessoa falou, em breve te mando notícias aí, a janela será movimentada. Aí eu perguntei, você tá mexendo muita coisa? Aí a pessoa me respondeu assim, 2 clubes da Série A analisam a contratação de Giroud, ex-seleção francesa. Eu falei, pô, essa é bomba, hein? Ele foi oferecido, tá livre? Aí a pessoa tava me explicando que ele joga no Los Angeles FC, mas que o nome foi oferecido para 2 clubes brasileiros. Aí eu fui buscando mais informações e tal, então só para vocês entenderem. O Giroud é aquele centroavante de 38 anos de idade que foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, chegou a jogar 3 Copas do Mundo. Passou por Milan, Chelsea, Arsenal e hoje joga lá na Major League Soccer. Perdeu espaço por lá, tem contrato até dezembro e o Los Angeles FC já deixou claro que topa rescindir o contrato de forma amigável e gratuita, liberação sem custos, desde que um clube tope assumir o salário dele. Hoje o Giroud ganha R$1.700.000 por mês. Diante desse cenário, perguntaram ao Giroud, você toparia jogar no Brasil? E ele falou, cara, dependendo do projeto. E esse empresário brasileiro que tem influência e bastante trânsito lá nos Estados Unidos está tentando viabilizar o Giroud no Brasil. Você perguntou sobre Giroud no São Paulo. Posso dizer que um dos clubes para os quais o Giroud foi oferecido foi justamente o São Paulo, e o São Paulo entendeu que ele não faz parte dos planos, muito velho. Foi a justificativa do São Paulo. Também houve sugestão para o Corinthians, mas o Fabinho Soldado não se mostrou muito empolgado com a ideia não, tá? E eles estão tentando agora colocar o Giroud em algum outro clube de futebol no Brasil que tenha capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Não boto muita fé de que vai rolar, 1.700.000 por mês, enfim. Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4.700.000 livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante, por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5.200.000 reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians: Léo Maná, lateral direito; Hugo, lateral esquerdo; Palácios, lateral esquerdo; Charles, volante; Rian, volante; e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7,5 milhões de dólares.
que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7 milhões e meio de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português, que foi rebaixado para a segunda divisão, faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que, se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que avançou nas tratativas com a Adidas. Mesmo com a saída do presidente Augusto Melo, que foi o responsável por iniciar essas conversas, seu substituto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, tem tratado das negociações com a empresa alemã. E vai haver uma reunião, possivelmente durante o feriado, para tentar encaminhar esse acordo. O Corinthians exigiu algumas garantias bancárias, mas especialmente em relação a materiais, qualidade de material e principalmente prazos. Há uma reclamação muito grande em relação à Nike por falta de materiais, de camisas e produtos específicos, especialmente para mulheres e crianças, e também em relação a datas de entrega que nunca eram cumpridas. Para evitar qualquer tipo de problema, o Corinthians fez essas considerações e aguarda um feedback da empresa alemã para formalizar o acordo. Importante contar que a proposta na mesa do Corinthians hoje gira na casa dos 69 milhões de reais fixos por temporada, basicamente a mesma grana a que tem direito o Flamengo. O Corinthians ainda teria direito a 100 milhões de reais de luvas que seriam pagas ao longo dos 10 anos de contrato, ou seja, além dos 69 milhões fixos, mais 10 milhões em luvas. E o Corinthians ainda poderia alcançar até 100 milhões de reais por temporada se todas as metas fossem batidas, essas metas ligadas a vendas de camisas e produtos. A Nike ainda não fez uma contraproposta. A Nike, inclusive, deve levar esse caso para a justiça porque alega que já renovou o contrato com o Timão em dezembro do ano passado. Só para fechar o noticiário corintiano, oferta feita por um time dos Emirados Árabes a Félix Torres não avançou. O Corinthians considerou a proposta muito baixa. A ideia é tentar recuperar parte ou toda a grana investida quando da compra junto ao Santos Laguna, 7 milhões e meio de dólares. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Conversei com o Osmar Stabile, presidente interino do Timão, para responder a uma série de boatos dando conta de que o Flamengo estaria tentando a contratação de Rodrigo Garro e que o argentino chegaria ao Fla como substituto do Gerson. Mandei uma pergunta para o Osmar Stabile para questionar sobre essa situação. Abre aspas para o presidente interino do Timão: nenhuma chance de vender o Garro para o Flamengo. Já imaginava que essa seria a resposta, mas é muito mais importante do que eu imaginar trazer a palavra de quem manda no Corinthians hoje. Ele assegura que, em hipótese alguma, vai vender um jogador como o Garro, um dos principais jogadores do time, para um rival como o Flamengo. Vale a lembrança de que Osmar Stabile vai concorrer à presidência do clube assim que o Augusto Melo for afastado em definitivo. Também perguntei para o Osmar Stabile se em algum momento o Flamengo pelo menos sondou, abre aspas para o presidente: não tem consulta, não tem proposta e nem tem sondagem, fecha aspas. Também fui checar com o pessoal do Fla sobre a possibilidade de Rodrigo Garro ser contratado e o que eu consegui me informar é de que não há nenhum interesse no jogador. Prioridade hoje do Flamengo segue sendo Jorge Carrascal, o meio-atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. Só para completar sobre o Garro, chateado e irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Contrato até 2028 e a multa rescisória em território brasileiro é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Timão: o Corinthians conseguiu a confirmação do Tite. Ele vai estar presente num jogo festivo do reencontro de gigantes, marcado para 5 de julho, no Pacaembu. Corinthians e Boca Juniors, atletas master dos dois times, ídolos corintianos que fizeram parte daquele jogo histórico contra o Boca Juniors, em homenagem à Libertadores de 2012. Boca também vai trazer jogadores daquela época. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Garro e a informação de que o meio-atacante argentino
quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar, o Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário, com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta no caso. Só para completar, se o Garro é prioridade, Diego Palacios vive situação extremamente diferente. O lateral esquerdo peruano, que chegou e se contundiu, praticamente não jogou. O Corinthians tem buscado interessados, oferecido o atleta para vários clubes de séries A e B do brasileiro. Assim que pintar qualquer negociação, o Corinthians vai liberá-lo, inclusive ajudando com o pagamento de parte dos salários. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora te atualizar agora sobre Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting. Já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais dois clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações, nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de dois times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians, sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também
nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.